Olá, meu nome é Adriadina Fernandes, eu faço parte do NEPEDIMA e atuo no grupo de trabalho de Justiça Ambiental e Participação Popular. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês acerca do que é Justiça Ambiental. Então sejam bem-vindos ao quadro NEPEDIMA Explica. O movimento que ficou conhecido como Justiça Ambiental ou Environment Justice aconteceu no século XX por meados da década de 80 nos Estados Unidos. Na época, os movimentos de minorias raciais começaram a identificar desigualdade no quesito de distribuição de ônus e bônus em relação à preservação ambiental entre grupos sociais. Isso se deu pelo fato de que o Estado começou a implantar terrenos tóxicos, com resíduos perigosos próximos da habitação onde a maioria da população era negra. E isso nos faz refletir sobre os impactos negativos das legislações ambientais pelo mundo que afetam, em sua maioria, grupos étnicos como negros e latinos. E por causa dessas situações, utilizava-se o termo racismo ambiental. Porém, outras desigualdades e outros critérios, como de renda, por exemplo, foram adotados nesse movimento e foi assim que ficou como justiça ambiental. Nesse sentido, podemos dizer que as discussões sobre justiça ambiental se dão principalmente no estudo e na análise da desigualdade entre a distribuição dos benefícios das legislações ambientalistas, ou até mesmo pelos problemas ambientais que são enfrentados de forma diferente entre os grupos sociais. Como benefício, nós podemos citar a possibilidade de moradia bem mais próxima a parques, a lugares mais verdes, a rios, a praias bem conservadas e o quanto essas habitações conseguem desenvolver e trazer para o ser humano uma qualidade de vida e de bem-estar muito melhor. Entre os ônus, nós podemos citar o aumento do risco de vida da população, o aumento dos custos da poluição, que acabam sendo revertidos em maiores tributos, E isso acaba afetando a vida econômica das pessoas que residem em locais como periferias, por exemplo, que são áreas totalmente descuidadas no quesito ambiental, e a gente conhece muito bem essa situação aqui no Brasil. Dessa forma, nós podemos ver que as minorias são afetadas de forma totalmente negativa e em função de vários critérios, como, por exemplo, o racismo, a questão da renda, dos locais de trabalho de alto risco, da questão da própria moradia e de onde ela está inserida. Podemos falar também da falta de assistência médica, da falta de informação sobre isso e, principalmente, da falta e ineficácia do poder político nessas áreas. Como as minorias tendem a residir, a ficar mais próximos e a sofrer com mais impacto negativo, claro, das decisões políticas e da questão da legislação ambiental, nada mais certo do que conferir direito a essas pessoas de falar, de se agir e se impor contra isso e exigir aquilo que a Constituição e que todos os tratados acabam acordando quando se refere a bem-estar, saúde e questões de preservação ambiental. Mas aí os conflitos da sociedade norte-americana foi evoluindo, ou melhor, foi abrangindo outros cenários, principalmente aqui no Brasil e em outros estados da América Latina e do mundo como um todo, onde a questão da justiça ambiental passou a ser estudada e debatida com base em duas dimensões. A dimensão substantiva, que fala da parte material, da concretização, da repartição, distribuição de forma igualitária entre ônus e bônus para os diversos grupos sociais, e também a dimensão procedimental, que quer dizer que os povos, eles precisam estar envolvidos nessas questões políticas e precisam participar efetivamente para a possível transformação dos seus lugares e da preservação ambiental como um todo. E esse é um debate transversal e super importante que deve ser observado com um olhar plural entre diferentes culturas, diferentes grupos, e, por assim dizer, não cabe aqui uma visão homogênica do assunto.
Nesse sentido, a justiça ambiental busca discutir normas, políticas ou medidas que são adotadas à preservação ambiental para, assim, ampliar o escopo de discussões e de debate. E assim termina o nosso Nepedima Explica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós queremos muito ouvir a opinião de vocês ou o que vocês têm para complementar nesse assunto. Então, comenta aqui, compartilhe com seu amigo e, óbvio, continue acompanhando o nosso trabalho, seguindo a gente nas redes sociais, porque vem muito mais debate sobre direito internacional ambiental por aí. Até a próxima!